O que representa na carreira de Rogério Ceni um rebaixamento, hein? Porque quando ele aceita o Bahia, ele aceita entendendo que ele ia tocar um projeto para o ano que vem. Que ele só não podia cair, porque no ano que vem ele teria uma condição de entender mais onde ele está pisando e o investimento viria com a cara mais do Rogério. Eu acho que representa alguns belos passos para trás, uma mancha, obviamente, porque o Bahia tinha de onde tirar o William. O Bahia, se você olhasse para o campo, e de novo, o Bahia tem muito... A sorte é que assim, a gente falou aqui de nervosismo, tudo, e o Rogério fala da parte mental, né? A gente não está tão louco assim. Mas o Bahia em campo, ele mostrou algumas coisas que são muito legais. De um time que normalmente jogava com linha alta, de um time... Você viu o que ele falou? Exploramos bem o fato do América jogar com um jogador a menos. O Rogério vê os jogos, o Rogério sabe muito bem o que tem que fazer, mas eu acho que ele não conseguiu agir bem, ou talvez toda a direção, o clube, eles não conseguiram agir bem para dar um suporte emocional para alguns jogadores. O time do Bahia é um time limitado? Sim, mas os outros que estão ali também mostram esse limite em campo. Para mim, é o lado mental, e para ele também, um ponto que ele deveria ter atacado mais e não conseguiu. Pode falar, Pedrão. Eu estou com marra, porque, infelizmente... Muito obrigado. A cada final de temporada entra o balanço. Fulaninho de tal subiu na prateleira, o outro entrou num patamar, o Abel agora está num panteão. E o Rogério foi rebaixado. Porque tem muito do resultado. Quem vai parar para analisar o que foi feito em algum momento, com um time estável, trabalho em campo, em bola... Porque essas 3 rodadas finais, elas são cruéis. Elas são muito cruéis. Se ela é cruel para o torcedor, imagino que não é para o jogador. Ele entra em campo, aí ele perde. Aí ele dorme pensando que ele poder ir na rua ou não no dia seguinte depende da derrota de um terceiro time. Então, a cabeça do cara, do Vasco, do Bahia, do Santos, do Cruzeiro, até antes dessa rodada, ela não para. Então, ela é cruel. Não dá para querer agora analisar se o Ramon Dias arranjou soluções do jogo do Corinthians, pro jogo do Grêmio, pro jogo do Bragantino, sobre a proteção à área. Não dá para analisar se o Rogério não conseguiu implementar um modelo de gerar superioridade no campo de ataque com um homem a mais ou se a finalização não foi... Não dá. Esse campeonato, essas 3 rodadas finais, é algo muito à diferente. parte. Sim. Só que é isso que vai determinar as réguas, as prateleiras, os patamares vão colocar ou não o Rogério. Ninguém vai querer sentar para pensar no que ele fez, qual foi o ambiente de Bahia, mental. É que é bom lembrar que esse ano do Rogério, sim, se você quiser pegar 2 momentos, você pode pegar o momento do São Paulo, onde ele sai e o cara que entra conduz o São Paulo a um título de Copa do Brasil. Sim. Né? E ele assume uma outra equipe e é rebaixado com essa equipe. A minha curiosidade é o que acontece com os projetos. E quais sejam? O do Bahia, com um investimento de fora, parte de uma estrutura que pretende, né, gerar crescimento a cada temporada, que é algo muito criterioso, bem feito, profissional. O rebaixamento, o eventual rebaixamento, né, o Bahia não está rebaixado ainda, mas o que o eventual rebaixamento significa para essa ideia, ou seja, o que aconteceria com o Bahia se houvesse a permanência na Série A e deixa de acontecer, e como será tratado do ponto de vista do projeto do qual ele faz parte, essa possível ida para a Série B. E o que acontece na cabeça do Rogério, que é um passo atrás profissional, é óbvio, né? Qualquer jogador e qualquer treinador envolvido num rebaixamento estaria dando um passo atrás. Agora, por outro lado, alguém pode servir melhor ao Bahia do que o Rogério, que tem esse conhecimento de Campeonato Brasileiro de Série B, que passou por isso com o Fortaleza. Acredito até que o Bahia o contratou por isso, já contando com esse cenário de Série B. E se foi isso, as coisas estão sobre a mesa da parte dele também. Sim. Se não der certo, se não conseguimos escapar, começamos de novo em 2024. Não tenho essa informação, não conversei sobre isso com ele, não sei o que ele pensa, mas nessa possibilidade do Breber, que faz sentido, se esse contrato entre eles, entre Bahia e Rogério, foi feito pensando já na possibilidade de não ser possível escapar, o time está na mão de um cara que sabe percorrer esse caminho de volta. Quando o Rogério aceita campeão brasileiro, né? Quando o Rogério aceita o convite do Bahia, ele já sabia que havia um risco grande de queda. Por mais que confiasse no trabalho, no taco dele, a situação do Bahia já era complicada naquela altura
Mas, para mim, esse possível rebaixamento com o Bahia pesa menos na carreira dele do que o rebaixamento por tabela no Cruzeiro. 2019, o Rogério esteve na campanha do Cruzeiro, que resultou num rebaixamento. 7 jogos, né? Se eu não me engano, apenas. Né? E foi protagonista de alguma maneira, principalmente por algo que ainda o Rogério tende a aprimorar, que é o relacionamento com atletas, esse fechamento de vestiário. Então, ali, de fato, o Rogério foi até mais questionado. Nesse trabalho no Bahia, todo mundo já sabia que o passivo era grande. Tinha o trabalho do Paiva, que também recebeu questionamentos. O Rogério já chegou num cenário de arrumar casa, mas não havia garantia, o elenco já fechado. Então, por tudo isso, eu vejo que não há um risco de arranhar a imagem do Rogério. Pelo contrário, até acredito que o Rogério possa se reinventar junto com o Bahia nessa nova fase, numa eventual Série B. Mas em termos eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho, muito. Eu acho que é diferente, por exemplo, do Rogério lá do Fortaleza, pegando, reestruturando, outra fase. Eu já acho, o Rogério é um cara que, só para, desculpa te interromper, o Rogério é um cara que tem trabalhos consolidados, gostem ou não da passagem dele no Flamengo, ele foi campeão brasileiro. Sim. O Rogério tem um peso na história do futebol brasileiro. O papo é diferente quando você fala do Rogério. Eu não acho que seria, não por nós aqui não, porque ele poder talvez pegar esse projeto do City, tocar um ano e retomar, e acredito que possa até ter condições de retomar bem, eu acho que seria interessante. Sim. Só que eu não acho que vai ter essa boa vontade geral do debate. Não, caiu. Mas eu não vejo... A questão é de fora para dentro, eu acho. Exato. Ainda bem, pensando no Mas Rogério, eu consigo ainda bem. enxergar um Bahia ou na Série A ou na Série B com o Rogério. Então, eu também, William, mas ainda Gostaria, bem cara, que existe um grupo City por trás e que normalmente é fiel a projetos, a ideias. Porque se não fosse, 2024, o Vitória estará na Série A e o Bahia, do jeito que está, estará na Série B. Isso no contexto de futebol brasileiro, você não precisa nem perguntar, né? A gente já sabe o que acontece normalmente. Exatamente, especialmente em cidade, região de 2 grandes clubes. Porque um está sempre olhando o que está acontecendo com o outro. Então isso é... E é natural. Estaria definido se não tivesse um grupo City. Terminou a última rodada, um abraço, tchau. E o seguinte, não apareça aqui nunca mais. Não, nem volta. Porque o outro, esse é o perfil do futebol brasileiro. E o Rogério sabe disso. Então também ele precisa agradecer. Entender onde ele vai estar. Eu acho que ele tem totais capacidades de fazer um grande trabalho. Mas não tenha dúvida que a nuvem vai estar por perto, porque o torcedor está bravo. O torcedor viu o adversário subir e viu ele cair. Depois de tanto tempo, né? O Vitória sobe, o Vitória que estava na Série C sobe, e o Bahia consolidado, com injeção de dinheiro, com um projeto... É que já tinha vindo da Série B, né? Aí vira o ioiô, né? Sim. Aí vira o ioiô. Que é o que serve para o Vasco também. Aliás, falar em treinadores, eu acho assim, eu consigo olhar para o 2024 do Bahia, Série A ou Série B, com o Rogério. Sim. Eu consigo olhar o Vasco, Série A ou Série B, com o Ramon. Eu consigo olhar. Mas eu não consigo ver o Marcelo Fernandes no Santos, ou Série A ou Série B. E é preciso entender como o Marcelo chega, né? E como os outros chegaram e trabalharam. Exatamente. São situações distintas. Completamente diferente, mas assim, eu vejo... Ciranda do Marcelo explica também o Santos estar na última rodada ainda lutando para não cair. Sim. Essa ciranda. A presença, a chegada do Ramon é um outro debate. Será que vindo 3, 4, 5 rodadas antes o papo era outro? O Rogério, se não fosse a pressão, um outro momento, o emocional, outra... Você teria para onde trabalhar. Você vira para o Marcelo Fernandes, o Marcelo Fernandes, ele já é produto de algo muito tumultuado ali anteriormente. O Ramon veio também mais investimento, né? Aí o Vasco melhorou o time. E o Ramon soube aproveitar durante um bom tempo e agora eu concordo que é muito difícil. O Vasco sabe por que começou mal, o Vasco sabe por que se recuperou e o Vasco sabe também que essa reta final é uma loucura mental. O Vasco, quando toma 3-2 do Corinthians, tinha desmontado, a gente comentava. O Santos, você consegue identificar por que o Santos jogou com o Marcelo, tomou goleada, se recuperou, não jogou? É uma coisa muito ali, sabe, do momento, do vamos lá. O Santos foi na tentativa e erro, tem ido, né? Que o papel dele era motivar que ele conhecia as pessoas. Exato. A gente não conseguiu entender, não. O Marcelo entrou porque ele tem um projeto, ele se identifica, isso aqui caminhando, talvez com mais... Não, é uma coisa... E o Santos ganhou do Palmeiras, hein? E do Flamengo. O Santos conseguiu vitórias fora de casa. E o Vasco ganhou 6 pontos do Atlético.
que é o vice-líder. Exatamente. É o campeonato. Exatamente, é o campeonato. E perde de times que estão na parte de baixo ali na briga, até né, mais abaixo do que o Vasco, acabou perdendo pontos, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Eu falo assim, o que você pontuou com relação ao Marcelo, eu acho fundamental, porque você olha e você não vê necessariamente Você vê um trabalho ali de gestão de grupo, tem alguma coisa ali. É isso, conhece a cidade, conhece o pessoal. Eu mesmo citei isso algumas vezes no programa. Fala do cara conhecer a importância, o que o Santos nunca ter caído, a importância que isso tem para o torcedor, o orgulho de jamais ter sido rebaixado, a presença do Galo também, que conhece bastante. Mas assim, você conhecer a cidade, você conhecer o clube, você ter atuado já pelo clube, você conhecer as pessoas que ali estão em volta, você ter uma proximidade com os jogadores, isso é importante, isso é legal, mas até a página 2. A partir dali tem que ter o trabalho, tem que ter o dia a dia, tem que ter o treino. Tem que ter clube também, né, William? Tem que ter clube claro, pra, sem dúvida. Tipo, sem dúvida. Eu acho que o Santos, alguns jogos, ganhou com jogadas espetaculares, do Soteldo em alguns momentos e tal. Mas em alguns momentos, alguns jogadores do Santos não respeitaram o Santos. Sim. E a gente não pode esquecer disso. O próprio Soteldo. Exato. E a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Porque se o Santos cair, cai o clube do Pelé. No mundo inteiro cai o clube do Pelé. No ano. E aí, assim... Exatamente. Esses caras tinham que pensar nisso o tempo inteiro. Isso tem que ser o lema do Santos. Aqui não pode cair, tá, gente? Não é que não pode cair por causa desse negócio do incaível. Não pode cair porque aqui tem um nome a zelar. Isso. E ninguém pode se jogar superior ao Santos. Em alguns momentos na temporada, alguns jogadores se jogaram superiores. Claro que aí é falta de respeito e de consideração da própria direção, porque quem não se respeita acaba oferecendo oportunidade para um ou outro, né? Sim. O cara vai lá e tira onda. Mas, por problemas administrativos, por problemas técnicos, por erro de elenco, a última rodada do Campeonato Brasileiro pode expor uma situação que não deveria fazer parte... Ok, todo clube passa por isso, mas não deveria ser possível falar em rebaixamento no clube do Pelé. Sim. Ai, que coisa ridícula, o Pelé, não sei o quê, tal, assim. É o clube do Pelé. E os caras que estão lá dentro têm que entender que aqui é o clube do Pelé, então não pode passar vergonha, não pode ser superior ao clube. Porque um cara escreveu a história do futebol mundial que a gente tem hoje com aquela camisa. E alguns caras se julgaram superiores em algum momento ao próprio Santos. Isso não pode acontecer. Então, a direção do Santos, eu não sei se com o Marcelo, a direção do Santos na próxima temporada, ela é obrigada a reler a história do Santos. Se dar o respeito. Isso. Acima de tudo. Justamente por isso, a gente está falando de um time que tem menos pontos, que é o Bahia, fica mais complicado. A gente está analisando aqui adversários, mas a gente tem... Entre esses 3 clubes, um que jamais caiu. Isso vai pesar mais na última rodada, mais do que para os outros ou não? O que vocês acham? Então, no caso a tensão vai ser maior na Vila Belmiro. Então, no caso do Santos, o que pesa de fato é a falta de futebol, a falta de desempenho. Faz tempo. Hoje, novamente, e aí até o Soteldo é o jogador de quem se espera não um jogo inteiro, é difícil ver um jogo inteiro do Soteldo em alto nível, sim, regular. É raro isso, né? Mesmo sendo um dos principais jogadores do Santos. Mas hoje, contra o Atlético Paranaense, não conseguiu produzir absolutamente nada. E não é só por culpa do Soteldo. É porque a gente está acostumado ao cara que consegue ali num drible arrancar um cruzamento como arrancou contra o Botafogo, para o gol do Messias, mas nem um individual do Santos, nem dessas poucas referências, apareceu contra o Atlético Paranaense. Então o torcedor fica preocupado por isso, porque não enxerga uma consistência mínima coletiva, em que em algum momento... O trabalho do Marcelo Fernandes no Santos, o tempo inteiro foi de contenção de danos. Foi. Simplesmente para tentar arrumar, tapar buraco, deixar a defesa um pouco mais sólida. E ele acaba sendo uma vítima fácil porque ele é um cara muito simples, porque... Sim, exato. É um alvo fácil. E eu concordo plenamente com o William, não dá para imaginar o Marcelo Fernandes conduzindo um trabalho no ano que vem, seja até mesmo para a Série B, mas não dá para o Santos se enganar acreditando que o único problema é o Marcelo Fernandes. Não, ele é um dos. Ter um interino. Aliás, não sei nem se dá para falar que ele é um problema. Não, Nem sei se ele é um problema. Eu acho que
ter que chegar nessa rodada apostando tudo nesse treinador, depois de tudo que você fez, é só produto do seu caos. De tudo. E aí personalizar, a culpa é de quem? A culpa é do Marcelo Fernandes. Ô, meu amigo, a diretoria, o Soteldo, as indisciplinas, as questões, o que você não resolve. É muito fácil essa coisa do treinador. Pô, mas quem caiu? Marcelo, troca. Esse cara não pode pensar em... A gente precisa recolocar o Santos no trilho. A gente quer um novo Santos. As pessoas que dialogaram com o fracasso. Mas a primeira troca ela já vai acontecer forçosamente no outro sábado, dia 9, que é a troca da presidência. O Santos... Esse que é o artífice de tudo isso. Ele não é sozinho. Eu costumo dizer aqui que ano que vem vamos completar 10 anos de administrações horrorosas no Santos Futebol Clube. 10 anos. 10 o Santos anos. é uma das histórias mais estranhas desse campeonato, porque o Santos se recuperou de um 7-1 que parecia ser um resultado definitivo, não só pelo placar, mas pelo tamanho, né? Essas coisas não acontecem sempre, ainda mais com esse estigma, né, do 7 e do 1 aqui no futebol brasileiro. E o Santos sai daquele dia no Beira-Rio, ganha em casa na rodada seguinte, não perde para o Corinthians em Itaquera e ganha do Flamengo fora de casa. Isso. Não no Maracanã, porque o Flamengo mandou o jogo em outro lugar. Não me lembro. Brasília. Em Brasília. Aquela semana da final da E o Libertadores. Santos ganha com um gol chutaço de um zagueiro de fora da área, que se o Santos permanecer na Série A, as pessoas vão ter que lembrar desse dia. E é por causa desse tipo de resultado que o Santos conseguiu se reerguendo de maneira inexplicável de uma situação daquela. Aquilo lá acaba com um time de futebol e não acabou com o Santos. É muito estranho do ponto de vista da parte mental o que o Santos conseguiu fazer. Estranho, eu não estou colocando suspeita nenhuma. É difícil de decifrar. É incomum e é que... difícil de explicar. Né? Isso é o técnico, é o Marcelo Fernandes, que já naquele dia disse, olha, nós temos que traçar uma linha aqui, isso aqui passou, acabou, temos um jogo em casa e tal. Assim, do ponto de vista racional, era isso mesmo que ele tinha que fazer. Alguns jogadores pediram desculpa, outros, né, estavam claramente abalados, o que também é absolutamente natural, mas o Santos conseguiu. O que é mais estranho de tudo, e aí até agora não é uma questão de opinião, a partir de agora nenhum time desses que estão na luta para não cair joga pior que o Santos. Verdade. Neste momento, sim. O Santos é o time que pior joga futebol entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Até o Coritiba, até o América, até o Bahia, que também perdeu as últimas duas rodadas. Sim. O Santos, em momentos, parece um time dos anos 90, início dos anos 90, pela forma como joga. Ah, mas agora não é a hora de cobrar sistema, organização e tal. Estou falando da minha opinião em relação à imagem que o Santos deixa já há algumas rodadas desde que está nessa luta aí para não cair. E é time ruim dos anos 90, né? Ruim. Exatamente. E é muito provável que o Santos não caia. O Santos tem mais combinações prováveis do que Vasco. E se o Santos, para responder a sua pergunta sobre a comissão técnica e o que fazer, se o Santos não cair, essa comissão técnica vai ser aplaudida internamente pelas pessoas que acham que o que importa é poder dizer que jamais foi rebaixado. E manter cotas do ano que vem de primeira divisão, e vamos nos reconstruir, sem necessariamente fazer qualquer tipo de reflexão a respeito do que vem acontecendo com o Santos no Campeonato Brasileiro já há vários anos. 3 anos. O time que os Até no times Paulista, que né, o André? Santos tem. Até no Paulista. 2 anos no Paulista e 3 no Brasileiro. O fato de ser a equipe que pior joga, isso é a minha opinião, mas pode não ser. Mas não vejo um time jogar pior que o Santos. Eu te garanto que é. E muito provavelmente o Santos não cai. Isso que o André pega para mim é muito interessante. É muito pesado. Você não consegue decifrar. Porque não tem... eu repito, você consegue entender, tentar explicar ou se debruçar sobre os assuntos, entender por que o Galo não começou bem, onde que o Filipão vira, onde que começa a recuperação, quais são as aproximações em campo, o que começa a dar certo. O Vasco não estava muito mal quando veio bem, quando jogou sem zaga contra o Corinthians, por que vacila, por que o time, não sei se cansou, se faltou perna, se foi só o mental, se hoje não tinha... Você consegue minimamente... O Santos é isso, ele vai do 0 a 100, assim, numa rodada a outra. É num jogo. E você tem a 0 a 100 no jogo. Você tem a fase do Marco Leonardo. O Marco Leonardo, a gente estava debatendo em que momento ele sairia de uma seleção Ele está numa fase horrível. Para ir para a seleção principal. Aí hoje você não sabe se ele começa o jogo. Aí é crítica. Aí o treinador não, ele vai fechar a casinha, vai arrumar, não se abala, porque como conhece o clube, consegue fazer a goleada, passar batida e se recuperar.
mas depois você se abala, você tem 2 jogos na reta final que você não entrega mental. Então, não tem exatamente uma linha ali que você consiga explicar. É difícil, às vezes, de decifrar. Mas nisso... Você consegue parar um jogo e explicar o jogo como ele se desenhou. Agora, uma lógica, uma sequência que às vezes você tem com o Ramon, com o Ceni, com outros trabalhos que estão ali naquela faixa de tabela, o Santos é algo muito... E acho que tem muito do caos produzido ali. Tem, claro. Entendeu? Mas nisso aí o Ramon Dias foi muito bem, porque hora nenhuma ele se iludiu pela boa fase do Vasco. Inclusive quando ganhava recentemente. Exato. Criticou depois da vitória sobre o América? Ele dizia vai ser jogo a jogo e vai ser até o final. Ele já projetava isso, que luta contra o rebaixamento envolve esse aspecto emocional que é cruel. E quanto mais se aproxima o fim do campeonato, a tendência é que essas equipes joguem pior e entreguem menos resultado. Então, o Vasco, quando embalou uma boa sequência com o Ramon Dias dobrou o aproveitamento do Vasco em relação ao segundo turno, chegou a 50%, 52% de aproveitamento. A conta para o Vasco era só, se mantiver isso aí, vai escapar tranquilo. Mas o Ramon Dias sabia que era muito difícil manter, porque a partir do momento que vai passando rodada a rodada, o jogador sente um peso maior e o desempenho já não é o mesmo. E por isso a gente percebe o Vasco com alguns jogadores caindo drasticamente de produção. Paulinho, Praxedes, que foi para o banco, até mesmo o Léo, que era uma das referências do elenco no primeiro semestre, também já não consegue entregar mais, mesmo sendo reserva. Foi utilizado hoje porque o Medel não jogou. A queda física, o Medel tem uma situação física. Exato. Ficou uma corda, ele fica fora. Exato, mas a queda técnica de vários jogadores é explicada por esse momento. É muito difícil manter o que o Ramon Dias fez no começo, mas ainda assim é um trabalho competente por nunca ter deixado a confiança cair. E o torcedor sempre acreditou, até quando o próprio Ramon Dias dava uma rateada, era o discurso de confiança, era o discurso de vai ser até o final. E ele cumpriu a missão dele. A missão do Ramon Dias era chegar à última rodada com o Vasco com chances de permanecer na primeira divisão. Só dele, hein? E agora depende das suas próprias forças, jogando em casa e com um treinador que é muito confiante, que acredita muito que pode cumprir essa missão. Então, se o Vasco cair, o Ramon Dias será o menor dos culpados. Por mais que a gente tenha uma outra coisa a questionar. Hoje, no jogo, a opção pelo Robson. O Robson, mais uma vez, dá espaço para o Luis Soares, não consegue ter uma recomposição defensiva em cima, chegar a travar. Mas, ainda assim, apesar dessas opções, de algumas opções questionáveis do Ramon Dias, o trabalho é muito bom. O trabalho tirou o Vasco do buraco e colocou o Vasco dependendo das suas próprias forças na última rodada do campeonato. A gente falou muito da parte mental, né? Quem tá pior mentalmente dos três? Eu acho que o Bahia. Bahia pra mim. Acho que o Bahia. Também acho que o Bahia. Olha, você falou tanto do Santos aqui desse sobe e desce. Não, mas eu acho que o Santos acho que é outro tipo de problema. Olha, Acho que o Santos tem muitos problemas, sim, em campo. Mas você está falando da parte mental, para mim o Bahia desmanchou. O Bahia tinha feito um 5-1 no Corinthians fora de casa. Jogando futebol, Há inclusive. 9 dias. E aí o Bahia toma um gol aos 52 do Caio Paulista e ali o time desmonta. Emocionalmente desmonta. E parece que o torcedor do Bahia deve se perguntar: como eu vou acreditar que um time que perdeu para o São Paulo daquela maneira vai ganhar do Galo, que é o melhor vitória, segundo né? turno? Fora de casa. Primeira Exato. vitória. mas o Bahia que vai jogar com o Galo é o Bahia que perdeu pro São Paulo ou é o Bahia que meteu 5 no Corinthians? Então, mas em Esse casa... mental instável do Mar, ele se aproxima muito mais do que foram as 2 últimas rodadas. E no caso do Vasco, por exemplo, o torcedor já viu ao longo desse campeonato e sobretudo da gestão Ramon Dias, o Vasco perder, por exemplo, para o Inter e depois dar uma resposta, chegar a ganhar do Botafogo. O Botafogo ainda na liderança. Então, por tudo isso, o Vasco passa uma segurança maior. Não é garantia, o Vasco está em risco, há essa possibilidade até mesmo de o Vasco não poder empatar, caso o Bahia vença. Então, por tudo isso, eu vejo que a situação do Bahia é mais crítica. O torcedor tem menos esperanças que o do Vasco por tudo que aconteceu na última semana e, sobretudo, a partir daquela derrota para o São Paulo. A Série B pode ser mais cruel para quem, André? Qual dos três? Acho que o impacto de um rebaixamento no Santos torna essa aventura, entre aspas, algo mais dramático. Por ser o time do Pelé, por ser uma coisa que, tudo bem, está se avizinhando já há algumas temporadas, mas até agora não aconteceu, claro. E o Santos, o rebaixamento encontraria o Santos, do ponto de vista administrativo,
num momento horroroso. Péssimo. Horroroso. E aí talvez acelere alguma coisa em termos de SAF, etc., para ver se o Santos passa a ser mais um clube resgatado, né? Por esse... Dependendo de quem ganhar a SAF, você pode esquecer. Exato. Então. Alguns candidatos, principalmente, não querem nem ouvir falar disso. Então, mas pode ser que ano que vem não tenha dinheiro. Se o clube cair para se o Santos cai para a Série B, além da perda de cota, etc., do valor e tudo, já tem uma antecipação de 30 milhões que o atual presidente fez. Foi autorizado, inclusive, isso, né? Com relação a cotas do ano que vem. Então, assim, eu estou com o André. Acho que, sinceramente, por tudo, a questão financeira, estamos falando de 2 SAFs e um modelo associativo do Santos. O meu ponto é assim, se o Vasco cair, vai ser um passo atrás no projeto que está começando agora e, evidentemente, não contava com o rebaixamento. Um passo atrás em termos de credibilidade para 777. Vai ser muito ruim, mas o Vasco já está vivendo uma nova era, vai ter que passar por esse momento difícil. E o rebaixamento, e eu falo isso sem absolutamente nenhum tipo de juízo, mas o rebaixamento não seria uma novidade. O Vasco se acostumou, a torcida do Vasco também se acostumou. Talvez a torcida agora fique sob o impacto de achar que isso nunca mais vai acontecer, porque a fase da SAF chegou com promessas e crescimento e dinheiro e investimento, né? Vai ser o último clássico com o Flamengo em disparidade E nada mudou. De grana mesmo, mas né? Possivelmente, justamente por isso, o rebaixamento que mais vai indignar o torcedor. Pode ser. Eu ia perguntar sobre isso. Eu estou falando que o clube vai continuar tendo trazer para cá isso. O clube vai continuar tendo suporte. Sim, vai estar vivo. O clube não vai estar abandonado ao seu próprio caos. Estou falando do clube, a instituição, o clube associativo, né? O time de futebol. Tem gente que está investindo lá. Se essas pessoas vão continuar investindo, se o plano que elas tinham vai mudar, vão dar um passo para o lado enquanto isso, ou não, ou vai investir para ganhar a Série B por larga vantagem. A Nau estaria menos desgovernada que antes. No Bahia é a mesma coisa. Mesma coisa. E no Santos. O Santos não tem onde se apegar. Sim. O Santos tem uma eleição, mais uma. Jogadores com contratos longos. Um novo grupo aí que vai chegar para dizer, olha... Jogadores ruins com contratos. Como é que você vai pagar um salário? Isso. Então, para mim, quem corre mais risco de se enxergar repentinamente num buraco muito grande é o Santos. Você acha que é por aí, Pedro? E aí vou trazer aquele debate da semana da tarde para cá. Se esse rebaixamento, se ele acontecer, ele dói mais, impactante não, mas se ele dói mais do que o primeiro. Pro Vasco, no caso. Primeiro o Santos. Expectativa, né? O ineditismo, o esforço, sabe, colocado nos últimos 3 anos. A gente está falando de um Santos que nos últimos 3 anos brigou contra o rebaixamento no Paulista. Sim. Então, só não brigou no atual. O que vem sendo feito dentro do Santos para um possível rebaixamento, que às vezes a gente acha que é quase iminente, que se não for esse ano e nada mudar pode ser no ano que vem, o peso, tudo que o Mar já falou aqui brilhantemente sobre a situação de não respeitar, não entenderem, não é só a questão de ser incaível, é o que é o Santos, é o ano que a gente vive, é o que é o Brasileirão, o primeiro Brasileirão após a morte do Pelé e tudo mais. É uma pancada muito dura, por mais que se espere, é uma pancada muito dura. E o ineditismo ele é diferente. E o do Vasco não tem nada, absolutamente nada a ver. Porque o que o André fala o torcedor se acostumou com essa coisa de reta final tá fazendo conta. Sim, se acostumou. Só que prometeram a ele que isso nunca mais ia acontecer. Sim, concordo. Sim. E aí prometeram a ele que se desse um problema ia ter investimento, ia aportar, ia chegar o Ramon, ia pagar o pai. Até o sopro ali foi diferente no meio desse ano. Foi. Até a medida tomada foi diferente. Foi com investimento, foi com um treinador, sabe, que tem uma cancha, que sabe o trabalho. Então, você virou e falou, você nunca mais vai sofrer com isso. Aí você parece que começou a ver indícios. E você... Acreditou. Você mudou os métodos e aconteceu a mesma coisa. Aí é o que o Breiner falou. A indignação, ela é violenta. Claro. É diferente do segundo, do terceiro, do quarto. Que eu acho que tinha um quê de... Isso agora é rotina. Não, e aquilo... Infelizmente, se não mudar... E tá na cara que vai cair. Aí mudou. Aí mudou, e tentou tudo, é SAF. Até o novo presidente é um jogador que não dialoga exatamente com uma velha política. E tudo de novo. Mudamos, fizemos tudo diferente, mas é a realidade. A indignação que bate o torcedor se acostumou. Mas o se acostumou é diferente dele estar resignado. Eu não diria se acostumou. Eu diria que o torcedor já passou por isso. O torcedor do Vasco está acostumado a frequentar
a parte de baixo da tabela nos últimos campeonatos. Sim. E se acostumou. Se isso é bom e como ele lida com isso, é outro papo, porque era o debate dessa semana. Exato. O torcedor do Vasco não sentou e falou, mas agora isso aí, se caiu, se não cair, também não. Agora Todo não. mundo louco, tá todo mundo Assim, crédulo. não é... O torcedor do Vasco, muita gente tenta pregar o apocalipse. O quinto rebaixamento, aí o torcedor não vai aguentar, ninguém vai mais frequentar o estádio. Forja é dor. Acabou. O que forja paixão é dor. E a gente tem visto gerações de vascaínos forjadas nesse momento, no momento de poucos títulos, e a gente vê São Januário lotado jogo a jogo, até na Série B do ano passado. Então, por tudo isso, não será o fim do Vasco um rebaixamento, mas será trágico para os planos e para o projeto de negócio que desenharam para o Vasco. Óbvio. Isso daí não há dúvida, porque, primeiro, joga um balde de gelo na credibilidade da 777, que já está arranhadíssima por tudo o que aconteceu nesse ano, as promessas não cumpridas, e aí a gente vai olhar a rede de clubes da 777, a gente vê vários rebaixamentos, Gênua, Hertha Berlim, agora o Vasco sofrendo, e já tinha sofrido no acesso quando já deveria ser, já estava sob as rédeas da 777. Então, é algo que para o Vasco não há como enxergar nenhuma perspectiva. Não, pode ser positivo para uma reestruturação, um novo momento. Não há nada positivo de nenhuma maneira. Não há nada a se tirar de um novo rebaixamento. Não será o fim do clube, mas pode ser até mesmo o fim da 777 no Vasco. Pode ser, de fato, um divisor de águas que torne insustentável a permanência do torcedor querer retomar o seu clube de volta porque foi enganado. Então, a gente precisa pontuar. O Josh Wander e sua trupe enganaram o torcedor vascaíno. E para se redimir, para dar a volta por cima disso, precisa de muito mais do que só uma permanência na Série A. Vai levar tempo. E se escapar na quarta não muda isso. E se isso vem acompanhado de... Esse pacote vem acompanhado de um rebaixamento, a permanência da 777 nesse ambiente, eu vejo que se torna insustentável. O Campeonato Brasileiro chega à sua derradeira rodada, e a tensão toma conta daqueles times que ainda lutam para evitar a queda. Bahia, Vasco e Santos estão na iminência de disputar a Série B no próximo ano, e cada partida se torna uma final. Vamos mergulhar nesse cenário eletrizante e especular sobre quem escapará desse calvário. Na penúltima posição da tabela, o Bahia se vê em uma encruzilhada perigosa, com 41 pontos. Logo acima, o Vasco, com 42 pontos, e o Santos, com 43, também estão na corda bamba. Cada gol, cada lance, pode mudar completamente o destino dessas equipes. As batalhas finais prometem fortes emoções. O Bahia encara o desafio de superar o Atlético Mineiro em casa, enquanto o Vasco recebe o Bragantino, e o Santos enfrenta o Fortaleza. Partidas que prometem ser verdadeiros campos de guerra, pois a sobrevivência está em jogo. A reta final é um verdadeiro quebra-cabeça, com diversas combinações de resultados possíveis. Quem terá a coragem e a garra necessárias para escapar desse aperto e manter viva a chama da elite do futebol brasileiro? Agora é a hora de ouvir vocês. Qual é a sua análise sobre essa batalha contra o rebaixamento? Quem, na sua opinião, vai garantir a permanência na Série A? Deixem seus palpites nos comentários, inscrevam-se no canal para mais conteúdo esportivo e, é claro, deixem aquele like para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima!